Todos prontos? Podemos dar início? Ok, professor. Então tá bom, vamos lá. Perfeito. Bom, dando continuidade então, pessoal, espero que alguns tenham visto já a videoaula, quem porventura ainda não viu, depois dê uma olhadinha para recapitular o que nós abordarmos aqui nesse momento, e seguindo a nossa pauta da nossa aula, que inclusive esta aula aqui é o nosso segundo bloco, né, que nós dizíamos até na aula anterior, que nós, tratando de obrigações solidárias, né, optamos em dividir ela em 3 contextos de aula, né? Então, o primeiro contexto, nós vimos as obrigações solidárias de um âmbito geral, né, que ela foi do artigo 261 ao 264, e agora veremos ela num segundo bloco, num segundo contexto, que vai tratar das obrigações, solidárias, só que sob a perspectiva ativa, do polo ativo, né? E a aula que vem, fecharemos o terceiro bloco, que é a solidariedade passiva. Bem, a nossa pauta de hoje, que é a solidariedade ativa, o próprio nome já diz, né, pessoal, o polo ativo da relação obrigacional. Então, nesse momento, estamos falando do credor, né, da parte credora desta relação. Então, no nosso Código Civil, do artigo 267 ao 274, ele disciplinou essa matéria no que tange à solidariedade ativa, portanto, dos credores, né? E a solidariedade ativa, o próprio nome já vai dizer que podemos resgatar já esse conceito da nossa aula inicial. E quando falamos o termo solidariedade em matéria jurídica, em matéria de direito, e ainda eu diria mais especificamente ainda no que tange ao direito civil, estamos falando em partícipes da mesma espécie, ou seja, ser solidário é responder juntamente pela mesma obrigação contraída. Então, neste caso aqui, significa dizer que os credores, polo ativo da obrigação, eles respondem igualmente até o fim e o cumprimento da obrigação. Agora, nós sabemos que o polo ativo da obrigação, ele tem a função principal, por ser um credor, obviamente, é de receber o crédito pelo qual ele está obrigado com a outra parte, que ele está avançado, né, pactuado com a outra parte, que é o devedor, né? Então, neste caso aqui, significa dizer que os credores, então, portanto, solidários ativamente, eles têm direitos iguais, né, solidários entre si, no que tange ao recebimento deste objeto prestacional. E a gente vai ver também agora na sequência, já no nosso artigo 267, peço que acompanhem na sequência, pessoal, em tela. Observem que cada dispositivo de lei aqui que eu trago, eu transcrevo eles na íntegra, né, do nosso código, mas ao lado coloco uma palavrinha-chave para nos dar uma ideia do que ele vai tratar, o que ele vai disciplinar em seu teor, tá? E esse 267 colocamos aqui que ele vai tratar basicamente do critério da exigibilidade da obrigação, que é quando ela se torna exigível a partir de critérios específicos. Neste caso, critérios pautados através da obrigação solidária, né? Perdão, da obrigação solidária, perfeitamente, né? Então, o artigo 267, pessoal, na sua íntegra, né? Ele vai nos dizer o seguinte: cada um dos credores solidários, aqui a gente já dá os nomes aos polos, né? Então, credores, estamos falando do polo ativo da relação obrigacional, solidários, porque eles vão ter, então, uma solidariedade dentre eles até o final desta obrigação, tem direito a exigir do devedor, portanto, o polo passivo da obrigação, o cumprimento da prestação por inteiro. Aqui que vai ser a palavrinha-chave, pessoal, desta obrigação. Se nós voltarmos um pouquinho mais algumas aulas e lembrarmos lá das obrigações fracionárias que nós estudamos, inclusive elas que subdividem-se, né, em obrigações divisíveis e obrigações indivisíveis, no caso em que falamos de obrigações divisíveis, nós também temos uma perspectiva de obrigações conjuntas entre o polo ativo, por exemplo, da obrigação, neste caso, os credores. Só que o que vai diferenciá-los, gente, naquela obrigação divisível, é que o credor, naquela circunstância, vamos pegar um exemplo para que nós possamos ilustrar melhor. Teremos 3 credores de um lado e um devedor do outro, por exemplo. Então, aqueles 3 credores sobre a vigência sobre a vigência da obrigação, falávamos fracionária, da divisível, neste caso, eles poderão cobrar apenas a sua cota-parte a este devedor, ou seja, somente o que lhes cabe no objeto prestacional. Agora, migrando para cá, no enunciado do artigo 267, e falando então de obrigações solidárias, como nós estamos falando aqui do polo ativo, ele vai dizer que aqueles mesmos credores, aqueles 3 credores,
eles podem cobrar da parte passiva, portanto, do devedor, só que a diferença é que cada um deles pode cobrar a totalidade do débito. Ou seja, mesmo que a totalidade do débito não corresponda à sua cota-parte. Quer dizer o quê? Que eles, por serem solidários, aqui nós temos uma diferença bastante significativa, por eles serem solidários, então um deles pode ir lá e cobrar por todos. Só que, claro, posteriormente, como nós vamos ver nos enunciados seguintes, posteriormente eles fazem a subdivisão interna entre eles, com certeza. Mas o que vai diferenciar, então, da obrigação divisível para a obrigação solidária, nesse caso aqui a ativa, é justamente que um cobra a sua cota-parte e, neste caso aqui, por ser solidários, ambos podem responder pela totalidade da obrigação. Um só representa todos os demais, ok? Então, aqui caracteriza-se, gente, já eu diria, o 267 já é uma forma conceitual do que diz respeito à solidariedade ativa, e ao mesmo tempo ele já desmembra aqui, né, a principal característica dessa obrigação, que é justamente quando todos eles respondem iguais perante o objeto prestacional, e um deles, se manifestando, se apenas um deles, ele estará fazendo isso em nome de todos. Então, significa dizer que ele pode cobrar, sim, a exigir, né, a totalidade do valor perante o devedor. E o devedor, em contrapartida, obviamente, ele não pode se abster de dizer, não, mas se eu devo para os três, eu vou pagar uma parte para ti, uma parte para ele e para o outro. Nesse caso, por se tratar de uma obrigação solidária, ele não pode fazer isso. Porque, obviamente isso também vai estar expresso em um objeto de contrato. Então, vai ter que ser cumprido por ambas as partes, tá bom? Seguindo, pessoal, se tiverem dúvida, por favor, vão me interrompendo, tá, gente? Seguindo na nossa sequência aqui, nós já temos o artigo 268. E aqui ele já traz a primeira regrinha, né? No que tange a essa solidariedade ativa. E aqui a palavra-chave que a gente coloca é que nós vamos tratar aqui nesse dispositivo do pagamento a qualquer um dos credores. Tá? Eu diria que o 268 ele já é uma extensão, né, do conceito inicial que o 267 estabelece. E o 268 vai nos dizer o seguinte: enquanto alguns dos credores solidários não demandarem, essa palavra aqui ela é muito, muito importante, já vou tocar nela, não demandarem o devedor comum, a qualquer daqueles poderá este pagar. Ou seja, gente, aqui que está se dizendo o quê? Que no momento em que um dos credores, como a gente sabe, são solidários entre eles, que um deles acionar judicialmente, que seria o termo demandar, aqui já nós usamos o termo de demanda judicial, né? Então ainda já vamos para a esfera do poder judiciário e saímos então da esfera extrajudicial, por exemplo. Digamos que numa hipótese em que hajam 3 credores e um devedor do outro lado, e um dos credores, o credor A, o primeiro deles, vai lá e aciona judicialmente, ingressa com um processo judicial junto ao Poder Judiciário, em face do devedor, cobrando a dívida dele. Só que quando ele cobra, a gente sabe que por serem solidários ele vai cobrar em nome dos demais, só que a diferença, a gente aí vai mudar a diferença por ordem de preferência. Antes, no 267, a gente viu que, enquanto não houver um processo judicial, estiver tudo de forma extrajudicial, então, o devedor pode pagar para qualquer um dos três. Não há uma ordem de preferência. Mas aí o 268 ele vai nos dizer o seguinte, que no momento em que houver uma possibilidade, ou que houver uma demanda judicial, que seja postulada, né, seja ajuizada por qualquer um dos credores, este credor que ajuizou a ação, ele terá direito de preferência única no que tange ao recebimento do objeto prestacional. Neste caso, o devedor, então, por se tratar já de um processo judicial, ele não poderá mais pagar para o credor B ou C, que não ajuizaram a ação. Ele terá que pagar unicamente, ou seja, é uma exclusividade, para o único credor que ajuizou a ação. Então, se o total da dívida eram R$ 3.000, temos 3 credores solidários entre si, um devedor. Mas, neste caso, por se tratar de que a discussão já está no âmbito judicial, este devedor deverá pagar os R$ 3.000 em processo somente para aquele credor que efetuou o ajuizamento da ação. Claro que, já adianto a vocês, do momento em que ele receber isso via processo judicial, ele deverá sim, por obrigação própria, né, por acordo, por eles serem solidários, os 3 credores, dividir entre eles conforme as partes estabelecidas entre eles. Mas o que vai mudar aqui do 267 para o 268 é que nós temos então uma ordem preferencial de recebimento do credor que ajuizar a ação antes dos outros colegas. Então, o devedor, neste caso, ele tem que obrigatoriamente pagar somente para o credor que ajuizou a ação. Tá? E outro ponto importante destacar nesse artigo 268, pessoal,
é que a justiça, ela entende, a justiça também, eu diria a doutrina, inclusive, ela entende que se torna exclusivo no que tange ao recebimento este credor que ajuizou a ação, tendo em vista que ele adquiriu custos também para que ajuizasse o processo. Primeiro, ele contratou um advogado, um procurador, para que pudesse interpelar por ele, né, para que pudesse acionar judicialmente por ele. Por outro lado, ele também pode ter pago custas processuais. Então, ou seja, entende-se que ele tem a preferência de receber o valor, tendo em vista que ele teve custos pessoais para acionar o devedor. Então, ele está agindo também não só em seu nome, mas em nome dos demais credores, mas mesmo assim significa dizer que ele teve custos pessoais. Então, no momento em que ele receber o pagamento daquele devedor via processo, ele vai subtrair, obviamente, reembolsar, né, ressarcir os valores que ele teve inerentes a custas judiciais e possíveis honorários advocatícios. Aí sim, o valor da obrigação, que seriam R$ 3.000, ele vai receber, digamos que ele receba lá corrigido com algumas despesas, aí depois ele vai partilhar o restante com os colegas, ou seja, com os credores também solidários. Então, por isso que se entende que ele vai ter uma ordem de preferência com relação aos demais, ok? Seguindo, pessoal, para o artigo 269, vou baixando a tela aqui, ele vai tratar, então, dos efeitos da solidariedade ativa. Então, nós vimos que a solidariedade ativa, então, é quando nós temos credores que respondem ambos e solidariamente até o final dessa obrigação, ou seja, que um deles também pode representar os interesses dos demais. Tá? Então, mas aqui o 269, ele vai nos trazer qual é o efeito que essa solidariedade ativa produz, né, em face de uma relação obrigacional. Então, ele vai nos dizer o seguinte na íntegra, pessoal, acompanhem comigo. O pagamento feito a um dos credores, ou seja, aqui está dizendo que podemos ter então, vamos ilustrar o exemplo, 3 credores e um devedor. Então, o devedor foi lá e pagou parte do valor a um desses credores. Então, o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida, atenção, até o montante do que foi pago. O que ele quer dizer com esse até o montante do que foi pago? Significa que aqui temos a possibilidade de um pagamento proporcional feito pelo devedor. Ou seja, dos 3 credores que nós listamos no exemplo, ele foi lá e efetuou, digamos, eram R$ 3.000 o total do débito. Ele foi lá e efetuou o pagamento de R$ 1.000 para o credor A, por exemplo. E a gente sabe que ele pode escolher qualquer um dos credores que ele quiser pagar. Se ele quiser pagar para o C, para o B ou para o A, é indiferente, porque ambos são solidários, então ambos têm poder de quitação igualmente entre eles. A exceção vai ser o artigo anterior que nós vimos, que é o 268, e eventualmente, se algum deles ajuizar a ação de cobrança, aí sim o devedor é obrigado a pagar unicamente aquele. Tá? Mas neste caso aqui, voltando para cá, o devedor foi lá e pagou parcialmente a dívida para um credor, seja o A, por exemplo, pagou R$ 1.000. O que quer dizer aqui? Que o pagamento feito a um dos credores solidários extingue a dívida até o montante do que foi pago. Daqui o efeito da solidariedade ativa, por estarmos falando de solidariedade ativa, significa dizer que esses R$ 1.000 que ele vai receber, gente, ele não pode, por exemplo, dizer assim, bom, o valor é 3.000, ele pagou 1.000, nós somos em 3, mas então aqui já é a minha parte, então eu vou sacar a minha parte e vou pular fora, e os demais que se virem cobrando. Não, ele não pode fazer isso. Uma porque, principalmente, eles estão ligados entre eles, né, interligados por laços obrigacionais solidários, como vimos, né, mas que, em contrapartida, ele vai ter que fazer o seguinte, ele vai ter que pegar os R$ 1.000 e fracionar, ou seja, dividir entre eles 3. Ou seja, aí vai ficar, então, um saldo remanescente, um saldo faltante, né, para que o devedor quite a dívida, ou seja, o restante dos R$ 2.000. Então, aí por isso que o anunciado aqui do 269 vai nos dizer o seguinte, então, extingue a dívida até o montante do que foi pago. Então, R$ 1.000 proporcionalmente já foi pago. Então, restam 2.000. Então, esses 2.000 ele pode pagar tanto novamente para o mesmo credor, quanto para o outro credor, qualquer um dos 3, porque eles são solidários entre si. Então, sempre que houver pagamentos parciais, gente, esse enunciado quer nos dizer, por mais que o valor que seja pago, como foi o exemplo, já seja somando, reúna-se a totalidade da parte daquela pessoa que recebeu, ela não pode sacar a sua parte e se eximir do objeto prestacional, dizendo, bom, agora os outros dois, e se virem cobrar ele. Não. Por ser solidário, ele tem que cumprir essa obrigação. Se fosse o exemplo que nós vimos em aulas anteriores das obrigações divisíveis, aqui nós temos uma natureza diferente. Então, nesse caso, se houvesse um acordo entre os credores, ele poderia justamente, nesse caso, sim, pegar os R$ 1.000, sair fora da relação obrigacional, dar-se por quitado, por encerrada a sua cota-parte, e ficaria o devedor devendo as cotas-partes respectivas para os outros dois.
Mas aqui, como falamos então de solidariedade, obviamente eles vão até o fim. Então, eles iniciam junto à obrigação e encerra-se somente quando houver a quitação do último centavo desta dívida. Tá? Seguindo, pessoal, nós temos o 270. O 270 ele vai versar sobre o que nós falamos aqui, sobre uma questão de direito das sucessões. Ele vai falar sobre o falecimento de um dos credores solidários. Aqui nós temos um caso que nos deparamos, que é importante a gente cuidar os detalhes minuciosos dessa parte, gente. Ela vai falar inicialmente do direito sucessório. Então, aqui para nós visualizarmos melhor essa parte, vamos manter o mesmo exemplo: 3 credores, um devedor. Como que ele vai ser aplicado? Vamos ver primeiro o enunciado aqui do 270. Se um dos credores solidários, então, um deles, né, vamos supor que seja o credor A, tá? Vamos colocar tudo sobre o A. Um dos credores solidários vier a falecer, deixando herdeiros, vamos colocar nessa hipótese também que ele tenha 2 filhos, tá? Portanto, ele deixa 2 herdeiros legítimos. Cada um destes, só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Claro, se for indivisível, não tem o que dividir, né? Como a gente viu nas aulas passadas. Mas o que esse artigo ele quer nos dizer, gente, o teor dele? Que, no caso, digamos que nós temos 3 credores, um devedor. Enquanto os 3 estão vivos, normalmente, ainda segue-se um laço de solidariedade entre eles, como nós vimos nos artigos anteriores. Perfeito. Só que na hipótese, então, que o credor A, por exemplo, porventura, vier a falecer e tem 2 herdeiros, por exemplo, 2 filhos, a regra ela muda, gente. Ou seja, os 2 credores que permanecem vivos, eles mantêm o laço de solidariedade ativa entre eles. Então, ali permanece tudo normal. O que vai mudar é em relação aos filhos, a esses 2 herdeiros do credor A, que nesse caso, o vínculo de solidariedade que o credor A mantinha com os outros 2 credores, ele se rompe. E a partir de então, quando entra no laço do polo ativo da obrigação, os seus 2 filhos, portanto os herdeiros, eles não terão os mesmos direitos de solidariedade ativa que os outros 2 credores têm. Neste caso, os 2 filhos só poderão cobrar do devedor, atenção, gente, aqui que entra a regrinha, que entra a regra da cota à parte. Eles só poderão cobrar do devedor a parte que é competente do seu quinhão hereditário. O que é isso? Então, se nós temos o falecido, temos 2 herdeiros, logo corresponde 50% para cada um, perfeito? Então, esse aqui é o exemplo que nós vimos, o valor da dívida é R$ 3.000. Então, se fosse dividir entre os 3 credores solidários, R$ 1.000 seria competente a cada um deles. Portanto, os seus herdeiros do quinhão hereditário só podem cobrar o valor relativo a R$ 1.000 do devedor. Só que ainda, como se trata de cota à parte, temos 2 herdeiros, cada um poderá cobrar até o limite de R$ 500 do devedor. Aí sim satisfazendo depois o total dos R$ 1.000 do credor solidário que faleceu, o credor A. Tá? Se houver dúvidas, por favor, interrompam, pessoal. Então, o que eu quero dizer aqui? Que quando se tratar de direito das sucessões, quando vier a falecer um dos credores e os seus herdeiros sucedem o seu lugar na dívida, lembrando que dívida, gente, em direito civil, ela também é patrimônio, ou seja, então também estabelece laços de transmissibilidade. Então é uma obrigação que ela tem uma transmissão em face do direito sucessório. Então, nesse caso, os herdeiros eles têm total direito dos créditos, né? Então é importante pontuar que o Código Civil ele estabelece que nós temos como herdeiros, por exemplo, em direito sucessório, na eventualidade do nosso sucessor vier a falecer, nós temos os direitos dos créditos que ele tenha, mas também temos os direitos, né, que são os ônus, né, da transmissibilidade, que é as dívidas que ele tenha também. Nós, na pessoa e na qualidade de herdeiros, determinadas especificidades, nós teremos que honrar as dívidas do decújo, né, do decujus, tá? Pois bem, só para recapitular aqui, gente, então, o 270 ele quer dizer assim, resumidamente falando, em palavras mais simples, né? Dos credores ativos solidário vier a falecer e a partir dali se subroga no seu lugar os herdeiros, esses herdeiros não terão mais laços solidários com os demais credores e poderão apenas cobrar a sua cota parte, ou seja, a sua proporcionalidade do quinhão da herança. Então, se eram 2 herdeiros, 50% para cada um poderá cobrar apenas 50% o equivalente ao montante que aquele credor falecido tinha direito naquela obrigação, tá? Seguindo, então, pessoal, o artigo 271, que aqui já vai tratar um pouquinho da questão da responsabilização civil, tá? Eu trago o nomezinho ali de perdas e danos, né? Aqui, naquela eventualidade, até é bom nós recapitularmos nossas aulas anteriores, desde que vimos as primeiras modalidades obrigacionais,
Por exemplo, as obrigações de dar, fazer, não fazer, e nós vimos que uma característica peculiar dentre elas, sempre que ocorre, por exemplo, uma comprovação de culpa por parte de uma das partes, né, por parte de um dos polos da obrigação, seja ele ativo, seja ele passivo, nós temos justamente a característica do adicional, né, das perdas e danos, quando é comprovada a culpa da parte. E aqui, neste caso, também temos a incidência das perdas e danos numa eventualidade que se faça necessária. Então, aqui o artigo 271 vai nos dizer o seguinte: convertendo-se a prestação em perdas e danos, subsiste, quer dizer, permanece, né, para todos os efeitos, a solidariedade. Quer dizer que, acima de tudo, a solidariedade ela vai estar firmemente unindo os credores. Ou seja, mesmo que haja a incidência de perdas e danos, ou mesmo que, porventura, um deles produza um ato culposo que vá lesar um dano, por exemplo, à outra parte, ao devedor, se fosse esse exemplo, os três vão ter responsabilidade no que tange ao pagamento das perdas e danos, porque eles são solidários. Então, é importante destacar aqui que quando as pessoas são solidárias de uma obrigação, o fato delas estar unidas entre elas e responderem igualmente pelo resultado dessa obrigação, elas têm que ter uma responsabilidade maior, porque, na verdade, eu não estou apenas agindo em meu nome, eu também estou agindo em nome daqueles outros dois credores, ou seja, nós somos três credores do polo ativo da relação obrigacional. Então, nós temos que nos resguardar e ter uma certa conduta, porque se qualquer deslize que eu fizer, os três serão responsáveis por pagamento de suposta perdas e danos. Claro que, já abro um parênteses a vocês, saindo desta relação obrigacional, se lá fora depois pode haver uma discussão pessoal entre eles em termos judiciais. Se os outros dois ali quiserem ajustar uma ação dizendo, olha, que ele me ressarça o que foi pago solidário de perdas e danos, porque nós dois não fizemos nenhum ato culposo que viesse porventura lesar o devedor. Só que aqui nesse caso, nesta obrigação que estamos falando, por ser solidária entre eles, eles vão sim, obrigatoriamente, os três responder, inclusive ter que pagar, né, desembolsar o pagamento relativo às perdas e danos. Tá? Então, significa dizer, gente, que a solidariedade ativa não é só coisa boa, não é só receber os frutos, né, os benefícios. Também tem que ser solidários no momento, se eventualmente surgir uma questão de malefícios, né? Então, também de perdas e danos, por exemplo, que é esta situação. Em resumo, significa que a solidariedade ela permanece até o fim da obrigação. É o que falamos há pouco tempo, há poucos instantes. Falamos que a obrigação solidária, independente do polo, se é ativo ou é passivo, entra-se junto na obrigação e só encerra-se quando todos saem junto delas. Então, na verdade, o laço é muito forte, é muito intrínseco entre eles. Tá? O próximo artigo a gente vai ser o 272. Tá? E o 272 ele vai nos falar justamente daquela questão quando uma das partes, ou seja, quando um dos credores recebe pelos demais. E aí eu trago o nome aqui de direito de regresso. Professor, Oi, pois não, pode falar. nesse 271 aí que você estava explicando, Uhum. se eu tiro essa dúvida, no caso é o seguinte, os credores, vamos supor que dois desses credores estão esperando que o devedor pague a dívida. Perfeito. E aguardando esse impasse, os credores eles estão aguardando essa dívida ser paga para que ele possa fazer pagamento de outras dívidas. No caso Certo. dessa dívida tiver correção de juros pelo atraso, eles que ficam, eles que têm que pagar esses danos e perdas. Certo, eu entendi. Deixa eu só me confirmar se eu entendi. Digamos que os três credores eles estão aguardando o pagamento do devedor. Só que, porventura, digamos que o devedor atrasa para pagá-los e você quis me dizer que talvez esses credores tenham outras obrigações com outros contratos. Um exemplo, né? É isso? Isso. Entendi, perfeito. Neste caso, Josenias, eu diria assim para você que as obrigações, nesse caso, elas não vão se comunicar entre elas. Ou seja, elas são separadas, são distintas entre elas. Neste caso, mesmo que eles tenham atraso por parte do devedor em pagar-lhes, eles vão ter juros com as obrigações pessoais deles, não vai ter ligação com essa. Então, ou seja, eles terão que pagar o juro na outra obrigação, mesmo que estejam esperando este pagamento, mas claro que, em contrapartida, a obrigação que eles têm com o devedor também pode ter a incidência de juros, eu diria. Então, se ele atrasar, também pode ser previsto em contrato
pagamento de juros, tá? Mas então, resumindo a sua pergunta, não há comunicação entre uma obrigação e outra. Então, digamos, se o credor ele tem um débito com outro cidadão terceiro de fora, ele vai responder só lá e não vai ter resultado comunicado com essa. Tá? Não sei se eu te respondi. Assim, mesmo que tenha firmado um contrato com eles, que caso houver atraso no pagamento, que esse valor que eles estão aguardando, que seja para quitar outras dívidas também, Entendi. no caso eles têm que quitar, eles vão ter que pagar normalmente O os juro juros lá. de correção deles lá, Isso. e Isso. não vai E não. atribuir a esse devedor. Isso, perfeitamente. O que pode ser recebido desse devedor num eventual atraso é que, por exemplo, digamos que esteja previsto no contrato deles pagamento de juros por atraso. Ele vai poder receber o juro, sim, do devedor que vai pagar atrasado, né? Mas, de repente, às vezes não vai equivaler ao mesmo valor que ele paga lá. Então, ou seja, se tiver um desnível de juros, isso não pode ser sobrecarregado ao devedor, porque, na verdade, aí já foge das cláusulas contratuais que foram tratadas no início, tá? Ah, entendi. Beleza, então dá, vamos embora. Vamos seguindo então, gente. Bom, retomando, seguindo aqui, a gente nos 272, que eu falava que nós temos o direito do regresso, tá? Que é aquela possibilidade, como nós vimos, que por ser obrigação solidária ativa, qualquer um dos credores pode receber em nome de todos. Então, nesse caso, o 272 vai nos estabelecer a hipótese que um deles receba pelos demais e como é que fica o acerto entre eles, tá? Então, ele vai dizer o seguinte na redação: que o credor que tiver remitido, aqui também tem a hipótese de um perdão da dívida, gente. Remissão é quando eu perdoo a minha parte da dívida, ou seja, eu não quero mais receber, eu te dou a quitação, não precisa mais me pagar. Então, ele dá a remissão, tá? Então, se ele remitir a dívida ou receber o pagamento, ele responderá aos outros pela parte que lhes caiba. Aqui é muito importante falar também, gente, que por eles serem solidários entre si, como nós falávamos, qualquer ato que um faça surte efeitos aos demais. Então tem que tomar um certo cuidado. Só que nesse caso, se ele remite, ele vai remitir apenas a sua parte, ele não pode remitir para todos. E mesmo se remitisse para todos, ele teria que pagar os demais, né, realmente da parte que lhes caiba, porque os demais não quiseram remitir a dívida. Mas o que importa dizer aqui, gente, que neste caso, se um deles vai lá e recebe, ou se o devedor procura um deles e paga o total do débito a um deles, o devedor ele já se desobriga, ou seja, ele já quita a sua obrigação, já não tem mais débito com os três, então a partir dali ele recebe o seu recibo e segue o seu rumo. O que vai acontecer é o chamado direito de regresso, que é quando então um dos credores recebeu pelos demais, os demais têm direito de regresso perante o crédito total que ele recebeu. Ou seja, ele se torna, a partir dali, obrigado a pagar a cota parte de cada um dos outros dois credores. Então, mesmo eles sendo solidários, não significa que eu vá receber por todos e eu fico com todo o valor. Não, eu tenho a minha parte, a minha parcela aqui que compete a mim. Então, significa dizer que no momento que eu recebo o total do devedor, eu já passo a estar obrigado com os outros dois colegas meus credores. Então, ali eu vou ter que ser a R$ 3.000, eu fico com meus 1.000 e dou 1.000 para cada um deles. Aí sim nós encerramos esse laço de solidariedade entre nós. Então é aquela questão, a gente inicia-se junto, termina-se junto, né? Então aqui o 272 ele só nos tira aquela dúvida, mas como é que fica então se um receber por todos? Não muda nada nesse caso, o efeito é o mesmo, é um direito de regresso. Então os outros, quem recebeu por todos tem que dividir a cota de forma fracionária entre os colegas credores. O que o laço de solidariedade ele estabelece é que, na verdade, que ambos têm direitos iguais e responsabilidades iguais, mas não significa que eles não tenham acordos internos entre eles, ou seja, de divisão proporcional, por exemplo, do recebimento, como é este caso que o 272 nos estabelece. Tá? E aquele devedor, e o devedor, e ele deve os R$ 3.000 para os três credores. O que significa essa exceção pessoal? Significa dizer que por mais que o devedor, em uma outra relação obrigacional com aquele credor, eles tenham um débito equivalente ao valor desta obrigação, ele não poderá opor isso a terceiros, ou seja, aos outros credores também. Ou seja, digamos que o credor A vai chegar para ele aqui e vai cobrar: devedor, vim cobrar os R$ 3.000 da nossa obrigação solidária aqui, em nome dos outros. Daí ele vai dizer o seguinte: não, meu amigo, mas lembra que na outra relação obrigacional lá também você me deve 3.000? Então vamos deixar igual para igual, vamos compensar aqui e fica elas por elas, perfeito? Isso não pode acontecer, pessoal, porque por estarmos falando de uma obrigação solidária, o devedor ele não pode usar essas exceções pessoais, esse direito de cobrança de uma outra obrigação
que é o que eu até falava na pergunta do Josenias, que nos fez antes, né? Que eu digo que as obrigações elas não têm comunicação entre elas, elas são distintas os efeitos entre elas. Então, cada obrigação resolve-se dentro de sua própria obrigação. Então, nesse caso, o devedor ele não pode usar esses 3 mil que ele teria de crédito em face do credor em outra obrigação para se negar a pagá-lo. Então, nesse caso, o que acontece? Ele igualmente vai ter que pagar esta obrigação igual, porque não tem relação alguma, porque se ele dá a quitação naquele momento, ele fere o direito dos demais. Ao não ser que, claro, digamos que o credor diz que quita para ele, mas então ele vai ficar inadimplente com os colegas dele. Ele vai ter que pagar os outros R$2.000, que é a parte dos demais, do bolso dele. Então, na verdade, sair elas por elas. Mas mesmo assim, ele não poderia, tecnicamente, ou seja, juridicamente falando, porque nós estamos falando de uma obrigação solidária. Tá? Então, o uso da compensação que ele quis fazer uso, o devedor não pode ser aplicado neste momento. Só abrindo um parênteses, quem queira aprofundar o estudo um pouco mais depois, gente, que não é até o tópico desta aula, mas só para enriquecer um pouco mais ela, quem quiser estudar sobre a compensação, que é no caso que se eu tenho uma dívida aqui, eu posso compensar em outro um crédito que eu tenha lá com o devedor ou contraparte, se aplica o 368 do Código Civil, 368, que é o artigo, o dispositivo de lei que fala da compensação. Tá? Então, aí pode entrar a compensação de dívidas, compensação de várias situações. Nesse caso nosso aqui, atenderia a questão das obrigações. Tá? Mas o que eu quis dizer foi isso. Então, no 273, inclusive, eu coloco uma nota explicativa aqui para deixar mais clara o entendimento, que eu coloco um exemplo aqui. Né? Não se admite a compensação em caso de uma obrigação pessoal, ou seja, uma obrigação com um terceiro que eu tenho fora desta obrigação, com um dos credores perante os demais credores solidários. Significa dizer que eu não posso, por exemplo, usar a minha exceção contra aquele credor que eu tenho uma outra relação obrigacional, mas ao mesmo tempo eu queria que atinja efeito aos outros dois credores, que não tem relação alguma com a obrigação dele lá fora com o outro. Então significa dizer que cada obrigação é uma, cada uma se resolve dentro da sua própria especificidade e não poderá, neste caso, por ser solidária, o devedor opor exceção aos terceiros, aos outros dois credores. Tá? Então, significa dizer que tem que ser respeitada, acima de tudo, a característica desta obrigação, que é uma obrigação solidária, de solidariedade. Tá? Tudo bem aqui, pessoal, esta obrigação? Perfeito? Ok? Tá bom. E, por fim, gente, o último artigo que regulamenta, então, a solidariedade ativa vai ser o 274. Tá? Aqui ele já traz um entendimento mais voltado, por exemplo, as situações que existam lides ou demandas, ou seja, processos judiciais que envolvam as partes, ou até mesmo um processo judicial que, da mesma forma, seja de interesse das partes que estão vinculadas. Aqui eu coloco a palavra-chave aproveitamento de julgamento. O que a legislação ela vai nos dizer, gente? Ela vai nos dizer que somente podem se aproveitar decisões, quando temos credores solidários neste caso, que sejam de um credor, que ele tem um processo ajuizado, tá? Nesse caso, somente se aproveitam decisões de cunho favorável que podem se estender aos outros dois colegas credores solidários. Agora, se esse credor obtiver decisões contrárias, negativas, onerosas, que lhe tragam malefícios, significa dizer que isso não pode ser estendido aos demais colegas credores. Em suma, a legislação ela só está dizendo que entende-se somente entendimentos, decisões de sentenças favoráveis que tragam benefícios que ele possa, sim, estender aos demais credores. Mas vamos ver o enunciado para nós entendermos melhor, gente. 274. O julgamento contrário, veja, isso aqui seriam decisões negativas, né, ruins, malefícios, a um dos credores, a um deles, dos credores solidários, não atinge aos demais. É aquilo que eu falei, ela não pode atingir efeitos aos demais credores que não estão vinculados nesse processo, por exemplo. Tá? Mas o julgamento favorável, se for uma decisão proveitosa, benéfica, aproveita-lhes. Aí pode, então, ser estendido aos demais credores. Sem prejuízo de exceção pessoal, aquela situação que nós vimos acima, que o devedor tenha direito de invocar em relação a qualquer um deles. Tá? Então, aqui a exceção pessoal não se aplica nessa mesma hipótese. Mantém-se o 273. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui, gente? Então, vamos pegar até o mesmo exemplo da própria obrigação. Temos 3 credores, um devedor. E digamos que nesta eventualidade, esse credor ele ajuiza ação, como nós vimos lá no artigo, acho que foi o 272, ele ajuiza ação de cobrança em face do devedor, cobrando aquela obrigação. Mas digamos que ele tenha um resultado negativo,
um resultado que não é benéfico, uma reviravolta no valor aí que acabou gerando um direito do devedor não pagar. Então, neste caso, essa sentença, esta decisão, por ser considerada desfavorável, de acordo com o artigo 274, ela vai dizer que ela não pode ser estendida os seus efeitos aos outros dois credores que não ajuizaram a ação. Então, significa dizer que não pode estender efeitos negativos aos demais credores solidários. Agora, por outro lado, se essa mesma sentença ela traz benefícios e ela traz, por exemplo, um ganho a mais do valor da obrigação, um ganho ainda de dano moral. Esse ganho positivo, esse crédito proveniente de dano moral, que é a partir da sentença, aí sim, ele, por ser considerada uma decisão benéfica, favorável, que só vai atribuir um benefício e não um malefício, aí sim ela pode ser estendida aos outros dois credores. Então, resumidamente falando, em decisões judiciais provenientes de julgamento, ou seja, sentenças, somente se aproveita-se e pode-se estender aos outros credores solidários na hipótese que sejam decisões consideradas favoráveis. Em se tratando de decisões desfavoráveis ou negativas, como queiram chamar, não se poderá, então, estender aos outros dois credores solidários. Tá? Eu coloco aqui uma nota, gente, para a gente entender um pouco melhor ainda, uma observação. Admite-se apenas, veja-se, os efeitos provenientes de decisões favoráveis, ou seja, sentenças boas, benéficas, né, aos credores solidários. Jamais, ou seja, em nenhuma hipótese, né, nenhuma exceção, decisões que tragam prejuízos a estes. Então, é justamente isso. Entendermos que em casos de decisões judiciais, somente teremos a possibilidade de extensão de efeitos no caso em que se tratarem de decisões positivas, de decisões benéficas que tragam benefícios a todas as partes. Aí sim pode-se, então, estender-lhes aos demais credores solidários, ok? E aqui, pessoal, nós encerraríamos, então, esta parte das obrigações solidárias sobre o viés da solidariedade ativa, tá? Então, recapitulando, quando falarmos de solidariedade ativa, o próprio termo ativo já estamos falando do polo dos credores de uma relação obrigacional. Então, solidariedade é porque todos os credores, neste caso, serão solidários entre si do início ao fim desta obrigação. Eles vão entrar juntos, vão responder juntos ou receber juntos, seja qual for a situação que vai ocorrer dentro desta relação obrigacional, mas que ao final somente todos se desobrigam, né? Cada um deles se desobriga no momento em que todos recebem os devidos benefícios. Tá? Lembrando também, gente, que eles também são solidários não só na parte de crédito, que é a principal atribuição do polo ativo, que é receber o crédito, mas também, se eventualmente houverem algumas situações que tragam débitos ou onerem a obrigação, eles também são solidários entre si, que é o caso das perdas e danos que nós vimos naquela hipótese. Tá? E só cuidar aqui, então, gente, para nós não confundirmos o 267 com o 268, que é quando o 267 ele diz que quando ambos os credores, tá, no âmbito ainda extrajudicial, que não exista nenhum processo judicial correndo de cobrança em relação ao devedor. Então, nesse caso ainda, o devedor tem liberdade de escolha em pagar para qualquer um dos credores. Ou, da mesma forma, qualquer um dos credores pode ir lá e cobrar dele. E ele pode e deve, né, é obrigação dele pagar, porque os credores são solidários. Já o 268 ele vai trazer uma exceção, que a exceção é justamente quando um dos credores, um deles, toma a iniciativa e ajuize um processo judicial de cobrança em face do devedor. Aí, neste caso, ele adquire um direito preferencial de recebimento do crédito. Tá? Aí sim ele pode ressarcir suas custas processuais, despesas de honorários advocatícios, e aí sim, depois que ele recebe esse valor, ou seja, o credor passa a ser obrigado a pagar somente e exclusivamente a ele, depois que ele recebe esse valor via processo, ele vai lá e faz a divisão entre os demais colegas credores solidários. Tá? Outro ponto para fechar, gente, que é a questão do direito sucessório, né, que nós vimos que eu acho importante destacar isso também, que é o 270, que está aqui, que é na hipótese que quando um dos credores, porventura, vier a falecer, os seus herdeiros, sejam, independente do quantitativo que for, 2, 3, 4, 5, independente disso, eles vão ter direito a partilhar apenas o valor que era inerente ao crédito do pai falecido, do sucessor. Tá? Então, nesse caso, e só poderão cobrar a sua quota à parte. Então, digamos que é R$1.000 e são 5 herdeiros, cada um assiste o direito, então, de 20%.
então de R$ 200 nesse caso, né, para fechar os 1.000. Então, cada um só pode cobrar do devedor R$ 200, que é o seu limite da sua cota de herança, a sua quinhão hereditário, que é o termo que se usa, tá? Então, cuidar isso, que quando temos os herdeiros, eles não vão manter os mesmos laços de solidariedade ativa que os credores têm. Então, esse laço se rompe em relação aos herdeiros, tá? Então, aí passa-se a ver por cota à parte. E aqui eu acho que nós encerramos, pessoal. Daí eu queria deixar aberto nesse momento, se há alguma dúvida de vocês, alguma colocação adicional que vocês queiram fazer, aí está bem livre, pessoal. Estão com a palavra aí, por favor. Professor, para mim está claríssimo, está transparente. Ótimo, obrigado, cara. Tá ótimo. Uma pergunta que eu queria te fazer em relação às atividades. Eu mandei atividade manuscrito, mas eu posso fazer ela digitado? Pode, tentar autonomia, como você achar melhor, tá? Então tá bom. Porque assim, dentro do prazo... Tá melhor para você. Também diferente, não tem problema. Com relação ao prazo, é importante só cuidar o prazo. Como nós temos até 4 de maio, então ainda tens uma semana, né? E eu habilitei uma opção lá no portal, que o aluno ele pode desfazer o envio e enviar outra se ele quiser em substituição àquela. Então, tu pode fazer quantas vezes quiser. Se quiser, eu quero alterar. Legal. Tá? Então, e se o professor não marca essa opção, ele não deixa. Então, digamos que é uma entrega única. Mas nesse caso, eu marquei que o aluno até a data do final da entrega, até o prazo final, pode alterar quantas vezes quiser, tá? Que top. Aí eu só, aproveitando o gancho, imagina, eu reitero os demais que o nosso colega ali, me fugiu agora, deu um branco aqui. Kleber, perdão, Kleber, hoje eu estou com uns lapsos de esquecimento. E o Kleber ele vai passar só um recado aos demais que não estão no grupo aqui para darem uma revisada no que vocês já postaram no portal. Se porventura não esqueceram de colocar um anexo, tá? De cuidado, porque senão eu só tenho lá a data que o aluno postou, mas não tem como acessar o material. Aí é a mesma coisa que não ter entregue. Então, se atentem a isso para evitar que cheguem depois passado do prazo, e agora? Ele dá aquela confusão toda, tá? Enfim, pessoal, e só também ponderar que das atividades que eu já postei a vocês no portal referentes a N1, eu estive olhando ontem, já estão todas completas e ali nós teríamos o peso 10, tá? Então, nós temos ali 4 atividades ao todo, uma delas é o peso 3, que é a avaliação parcial, e o peso 7 restante está desmembrado, então, entre outras 3 atividades, que já estão todas no portal lá. Inclusive, todas também, pessoal, tem prazo estendido até 4 de maio, tá? Então, procurem não se atrapalhar com questão de prazo. Eu sei que vocês também têm atividades de outras matérias. Procurem já ir adiantando na medida do possível, tá? E é isso. Eu não sei se alguém mais quer colocar mais alguma coisa. Está tudo tranquilo? Sim. No caso desse aqui do artigo 271, nessa questão aqui da convertendo a prestação em perdas e danos, você poderia dar um exemplo? Claro. Deixa eu só ver, era o 27... Deixa eu só olhar aqui no meu... 271, né? Isso. Tá. Vamos supor que, de repente, a perdas e danos, a gente sabe que ela pode recair sobre qualquer um dos lados da obrigação, né? Ou seja, tanto o polo ativo, que são os credores, ou também pode recair sobre o polo passivo, que são os devedores, né? Vamos supor que, de repente, criar um exemplo bem simples, que um dos credores ele vá lá fazer a cobrança ao devedor. Como a gente sabe, nós temos 3 credores nesse exemplo e um devedor, né? Os credores eles são solidários e um deles vai lá, seja qualquer um deles, qualquer um dos 3, vai lá efetuar a cobrança no devedor. Só que, de repente, digamos que a forma que ele promove essa cobrança ao devedor, ele coloca ele em maus lençóis, vamos dizer assim, ele expõe ele de forma ridícula, ridiculariza a personalidade da pessoa, o expõe a uma situação de vergonha pública, ou ele diga, olha, eu vim lhe cobrar aqui, seu salafrário, você não me paga, vamos dizer uma coisa assim, né? E digamos que nessa eventualidade ele causa um transtorno pessoal no que tange a personalidade do devedor. Ele se sente humilhado, digamos, em público, né? E ali ele consegue, várias pessoas presenciam o ato, presenciam o fato, e podem ser até futuras testemunhas dele que constatam que houve uma humilhação, tá? E aquilo que nós falamos antes, né? Então, é importante destacar que os credores solidários, por serem solidários, eles também respondem pelos seus atos de forma igual entre si. Então, é aquela situação que eles não têm só os benefícios, mas também respondem por possíveis malefícios que possam surgir, né? Então, digamos que surgiu uma situação aí de humilhação, né? De desonra em relação ao devedor, que ele iria pagar, mas ele foi humilhado naquele ato. E digamos que ele regressa contra o credor,
uma obrigação, uma ação de indenização por danos morais, que a gente poderia caracterizar aqui dentro do aporte das perdas e danos, tá? Então, aí pode ser uma situação regressiva, que ele ingressa contra ele, mas por se tratar de uma obrigação solidária, os três vão ter que responder, se for dada uma sentença favorável, digamos a ele, que tem que indenizar ele por danos morais, por exemplo, os três terão que vir juntos, credores, e indenizá-lo, por serem solidários nesta obrigação, tá? Então, aí, nesse caso, significa que as perdas e danos, ela pode estar tanto num polo quanto no outro, né? Numa outra situação, digamos que o devedor, nesse caso, tivesse que pagar perdas e danos aos credores, que é o que é muito mais recorrente acontecer isso do que o próprio exemplo anterior, né? Então, nesse caso, ele vai ter que pagar perdas e danos, os três vão receber o valor proveniente das perdas e danos também, como se fosse um valor do montante da dívida, tá? Então, tanto um lado quanto o outro, quando houver a incidência de perdas e danos em que as partes forem solidárias entre si, sempre elas vão ou pagar junto por ser uma penalização, ou receber juntas por ser um bônus que elas recebem proveniente das perdas e danos, tá? Não sei se respondi. Levando aqui para o caso quando o credor ajuiza a ação, que o senhor mencionou, gera algum tipo de, por exemplo, juros, né, sobre a criação. Sim, perfeito. No caso, se durante a ação ele receber mais benefícios, como o credor que ajuiza a ação, se ele não quiser fazer esse repasse aos outros, ele tem esse direito ou não? Necessariamente, por serem solidários, ele tem que repartir? Ótima pergunta. Na verdade, ele tem esse dever, tá? Digamos que, porventura, o que poderia se excluir nesse caso, digamos que ele ajuizou a ação e ele teve que pagar do bolso dele custas processuais e os honorários do advogado, tá? Nesse caso, seriam, comprovadamente, é claro, seriam os únicos valores que ele poderia ressarcir porque ele tirou do próprio bolso, tá? Agora, digamos que, além disso que a gente falou, que deu juros, a dívida era R$3.000 e até o processo correr, levou 2 anos, digamos, incidiu juros, né, foi corrigido o valor, digamos que passou para R$3.500, né, os juros ou multas, enfim, né? Aí sim, esses valores provenientes a mais dessa espécie, aí sim eles têm que ser partilhados igualmente entre os demais credores solidários, tá? A única questão que pode ser, então, a exceção, que seria de ele poder reaver para ele apenas possíveis questões, despesas que ele teve pessoais, que ele teve que desembolsar do próprio bolso. E ainda, se essas despesas, por exemplo, forem compartilhadas entre os três no momento da ação, aí também não tem nada que ele possa ressarcir, porque aí os três pagaram advogado juntos, os três pagaram as custas juntos, aí já é um outro caso, né? Então, digamos que na sua pergunta, que eu entendi mais específica, né, se vier juros provenientes dessa ação, né, benefícios ao valor, também, então, ele tem que solidariamente, por ser solidários, ele terá que compartilhar entre os três igualmente, tá? Certo. Beleza. Alguém quer colocar mais alguma questão, pessoal? Tudo tranquilo? Ok? Tranquilo, senhor, tranquilo. Beleza. Tudo certo, Kleber? Tranquilo aí por aí? Maravilha. Então tá ótimo. Então tá, pessoal. Se durante a semana surgirem dúvidas, outras questões com relação a atividades, enfim. Até aproveitando, eu reitero a questão do portal, pessoal. Vários alunos de outras turmas também me procuraram, que estavam tendo problemas na postagem, tá? Ontem a coordenação nos passou a informação que o sistema estava instável ontem, não sei se algum de vocês tentou postar alguma coisa ontem, ele estava dando mensagem de erro, mas parece que já foi estabelecida a normalidade, já está tudo normal. Então, às vezes tem esses picos, tá? Então, eu digo, não desistam, né? Vão insistindo, não deu? Espera um pouco, ou no dia seguinte posta, que às vezes tem essa instabilidade. Eu não sei se a plataforma, às vezes, ela talvez não suporte um número elevado de acessos simultâneos ao mesmo tempo, pode ser isso, eu presumo, que aí dá uma certa desinstabilidade. Mas não desistam e vão postando, tá, pessoal? Procurem, até inclusive evitar deixar para os últimos dias para não ter esse transtorno. Se já fez, já tenta despachar logo daí, tá? É isso, pessoal. Oi. Oi, Carlos. Não. Ah, tá. Achei que tinha falado. Tudo bem, tranquilo. Então tá, pessoal, agradeço aqui a presença de vocês, tá? Reiterando aí que eu espero que logo nós possamos voltar, né? Acredito que todos nós estamos ansiosos por esse momento. E na medida do possível, enquanto tivermos esse mecanismo aí, no que eu puder auxiliá-los, por favor, não hesitem em mandar mensagem para a gente ir trocando ideias, tá bom? Desejo a vocês aí uma excelente semana e estamos de volta aí na semana que vem, tá bom? Obrigado, gente.
Obrigada, professor. Obrigada Obrigado. mesmo. Obrigado. Se cuide. Até mais. Abração. Tá, Muito obrigado. tchau, tchau. Até mais.